Domingão sem jogos aqui no futebol brasileiro, mas com muitas notícias do Fluminense. Estou aqui para atualizar você, torcedor tricolor, com 4 informações das últimas do Fluminense aqui na Central, tá certo? Vou trazer aqui a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Fluminense depois da data FIFA. Ex-Fluminense volta a falar sobre retorno ao clube. Thiago Silva participou de um programa de TV e abriu o seu coração falando do Fluminense. Especulado do Fluminense, jogador deve ter destino selado em breve e craque tricolor e da seleção colombiana entra na mira de gigante português, segundo o site espanhol. Então, vou trazer todas essas informações para você que acompanha a Central Fluminense. Já vai comentando aí da onde que você está nos assistindo e, claro, deixando o like, que é muito importante. Depois da vinheta, conto tudo para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Para tudo aí para ver se é inscrito na Central Fluminense, se já deixou o like e se puder compartilhar com a galera aí essas informações que vou trazer nesse vídeo. A gente agradece demais, porque a Central tá todo vapor aqui todos os dias, tanto eu quanto o ano, trazendo informações do Flusão. Então vamos começar com as notícias aqui? Vamos falar de Fluminense e Corinthians, porque o técnico Mano Menezes já está esboçando a equipe para enfrentar o Fluminense e ele vai vir ofensivo. Por mais que o jogo seja aqui no Maracanã, ele vem ofensivo. Vou compartilhar na tela aqui a foto do Mano Menezes, é claro. Você que não tá sabendo, Mano Menezes é o técnico do Corinthians, né? O Vanderlei Luxemburgo foi demitido. Essa é a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Fluminense. Ele fez um esboço, né, nesse final de semana, onde que a imprensa teve acesso. A imprensa que cobre o Corinthians. Ó, Cássio, Rafael Ramos, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Maicon, Fausto Vera e Matheus Araújo, Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Ángel Romero deve ser a provável escalação da equipe corintiana, que não vive um bom ano. Foi eliminado aí nas semifinais da Copa Sul-Americana, também eliminado na Copa do Brasil, não foi bem na temporada. Então é uma temporada sem títulos, né, do Corinthians, que segue em busca aí de voltar aos seus tempos de glórias. O Capuano trouxe no vídeo mais cedo que o Renato Augusto deve voltar, né? Ele segue com um cronograma específico de treinamentos, mas deve retornar contra o Fluminense. Ele costuma jogar muito bem contra o Fluminense, tá certo? Importante lembrar, o jogo contra o Fluminense é na quinta-feira, 9h30 da noite, e o planejamento do Mano é chegar ao final dessa data FIFA com um time muito melhor, já que ele prometeu na última entrevista. Então, o Mano tá querendo um Corinthians muito melhor do que na sua primeira partida como treinador, né? Como velho ex-treinador do Corinthians. Pô, Mano Menezes e Corinthians, de tempos em tempos a gente vê essa união aí, porque realmente parece que o Corinthians só contrata, tem um ciclo, né? Mano Menezes, é Tite, é Fábio Carille. Então vem de alguns anos aí o Corinthians contratando sempre os mesmos caras ali para comandar a sua equipe. Mas tá aí essa primeira informação, era o que eu queria trazer. Mano Menezes prometendo um time muito melhor e um time ofensivo contra o Fluminense, beleza? Agora vamos falar aqui de Thiago Silva. Eu sei que muita gente já tá com raiva do Thiago Silva, né? Que ele ainda não voltou pro Fluminense, deveria ter voltado no meio da temporada, segundo alguns torcedores dessa atual temporada. Ele participou da entrevista ao Esporte Espetacular e falou sobre o Fluminense. Ele está muito ativo nas redes sociais por conta
dessa meta da torcida para a final da Libertadores, né? Da festa, né? E ele comentou sobre o seu clube do coração. Abre aspas. Esse namoro é de longa data, né? Mas eu prefiro ficar calado nesse momento, pois já deu umas polêmicas aí, um passado recente. Agora eu tenho a família, tenho os filhos, disse ele que completou. Então a gente tem que pensar nesse aspecto também, mas é ver onde as coisas podem nos dar uma felicidade para eu acabar essa carreira tão linda e vitoriosa que eu acredito que eu tenha feito. Então, Thiago Silva não citou nada sobre voltar ao Fluminense nessa entrevista por conta dessas polêmicas. Então, ele acabou entrando nessas polêmicas durante os anos porque ele sempre prometia voltar, vai voltar depois da Copa, e a Copa passou. Ele teve a oportunidade de voltar ao Fluminense, poderia estar jogando essa final aí, ó, ser campeão da Libertadores depois de 15 anos junto com o Fluminense. Resolveu ficar lá com o Chelsea, que está muito mal das pernas. O Chelsea está lá no meio da tabela do campeonato inglês, muito mal de novo nessa temporada, não jogando nenhuma competição europeia também, né, nessa temporada, né, de 2022, 2023, 2024. Então, vai ficar somente na torcida, e ele procurou agora não entrar em polêmica com a torcida tricolor, prometendo voltar. Agora ele está pensando na família dele, tá certo? Antes das duas últimas notícias que eu quero trazer para vocês, vou mandar um abraço para a galera que está sempre mandando um abraço aqui, comentando da onde está assistindo a Central Fluminense. Não marca bobeira, não. Quer que a gente mande um abraço para você em vídeo aqui? Comente aí da onde que está assistindo a Central Fluminense. Um abraço para o Marinho de Salvador, para o José Carlos de Guaratinguetá e para o Oswaldino de Petrolina, Pernambuco. Então, a galera de todo o Brasil aí acompanhando a Central Fluminense, beleza? Então, vamos continuar aqui com as informações, porque especulado no Fluminense, Everton Ribeiro não deve vir para o Flusão, tá certo? Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, ele deve renovar com o Flamengo. Segundo o jornalista, o jogador até encaminhou sua renovação com o time rubro-negro. Importante lembrar, né? O Everton Ribeiro esteve presente na última Copa, onde que a seleção era dirigida pelo Tite. O técnico é o novo técnico, né, do Flamengo, e gosta muito desse jogador. O Mário Bittencourt deu declaração que gostaria de ter o Everton Ribeiro, gostaria de ver, né, o Everton Ribeiro na sua equipe. Saiu a informação que o Fluminense tinha interesse, estava sondando o Everton Ribeiro, mas ele deve permanecer até pelo menos o final de 2024 no rival da Gávea. O staff dele, a diretoria rubro-negra, entraram em um acordo e o salário dele deve sofrer um pequeno reajuste para ele continuar no Flamengo. Bom jogador, com uma idade um pouco avançada, mas o salário é muito alto, e a gente já tinha falado aqui na Central, tanto eu, tanto o Capuano, em live, em vídeo, que a grande dificuldade, né, se o Everton Ribeiro, se o Fluminense quisesse contratar o Everton Ribeiro, seria um valor financeiro, né, das mesmas proporções que ele tem hoje no Flamengo, ou até mais, porque é muito difícil, né? Ele é muito identificado com o Flamengo, ele é ídolo no Flamengo, conquistou muita coisa grande lá, e é difícil, né, ele vir direto do Flamengo para um rival direto, né? O Fluminense e o Flamengo estão sempre saindo nos tapas aí, nos bastidores, apesar da relação comercial do Maracanã, que está com polêmica, né? Por conta do Flamengo querer jogar contra o Bragantino há dias aí da final da Copa Libertadores. Então, é uma situação muito difícil, isso falando sem pensar nem no financeiro, né? E nem na questão dele, só pensando, sem pensar no financeiro, porque, cara, como que o cara que é ídolo do Flamengo tá lá, né? Um ídolo recente, é um cara que não gosta de polêmica, ele vai sair, vai jogar toda essa idolatria fora, porque o Flamengo já pode falar, tá velho, que não sei o que, mas o cara vir pro Fluminense, meu amigo, acaba realmente a idolatria dele. Pelo menos ele consegue, né? Se ele sair para outro clube, a idolatria dele fica intacta. Eu levo isso como comparação ao Conca, né? Teve muita gente que ficou com raiva do Conca, não gosta mais do Conca, não acha o Conca mais ídolo do Fluminense, porque ele teve uma passagem apagada no Flamengo, e isso ele nem saiu direto do Fluminense para o Flamengo. Então, a gente sabe que quando é emoção, o torcedor é isso, né? Fica chateado, e eu acho que o Everton Ribeiro não quer entrar nesse tipo de polêmica,
grande jogador, bom jogador, poderia agregar muito ao Fluminense, principalmente no estilo Fernando Diniz, mas deve ficar no nosso rival, deve ficar no Flamengo. A última notícia que eu queria falar aqui é sobre John Arias. John Arias é um jogador que vem brilhando no Fluminense e também na seleção colombiana, jogou muito na última partida da seleção colombiana contra o Uruguai, né, na sexta-feira. E segundo o site espanhol, ele está na mira de gigante português. Segundo o site espanhol Ficharres, eu acho que é isso, né, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda aí também. Um dos grandes destaques do Flu e da seleção colombiana está com o interesse do Porto, que mira a contratação do jogador para a próxima janela de transferências. Ou seja, próxima janela de transferências do futebol europeu, janeiro. Acabou a temporada do Brasil ali, virou um ano, já está aberta a temporada, a janela da Europa, né, de transferência. Então, o John Arias será alvo de clubes portugueses, né, porque ele já atraiu também o interesse do Sporting, né, rival do Porto, e também interesse de clube da Arábia Saudita. Ele renovou o seu vínculo com o Fluminense em janeiro e tem um contrato válido até 2026. Ele tem 26 anos, defende o Fluminense desde 2021, marcou 23 gols e deu 30 assistências e 131 jogos disputados. Em 2023 é o líder de assistências para gol do Fluminense, né? 13. E o terceiro artilheiro do time com 6 gols marcados, ficando atrás apenas de Germancano e John Kennedy, meus amigos. É uma situação muito delicada de um grande jogador, considerado por jornalistas colombianos como o melhor colombiano em atividade do futebol mundial, e é natural que a gente sofra um pouco de assédio de times querendo o John Arias, e eu acho muito difícil, particularmente, né, o John Arias ficar para 2024, que ganha a Libertadores, que ganha o Mundial, para assim ele sair numa missão cumprida, mas particularmente eu acho muito difícil, porque ele tem um desejo muito grande de jogar no futebol europeu, e ele já deixou isso muito claro, tá certo? Então, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo. Espero de coração que você tenha ficado realmente atualizado, bem informado com essas notícias do domingo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, comenta aí de onde está assistindo. Você será transferido, né, redirecionado para a nossa live deste domingo, 8 da noite. Deixa o like lá, ative a notificação se você entrou lá e ainda não começou. Senão, você já fica esperando aí, se tiver 8 horas do domingo, você vai acompanhar a nossa live aí, que a gente vai falar ao vivaço de todas as últimas notícias do Fluminense, interagir com você, beleza? Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.